Olá você, seja muito bem-vindo à nossa live streaming. Está no ar o Vidya News, o programa que traz até você o sistema filosófico Vidya, de segunda a quinta às 8 horas da manhã, neste canal e nos demais canais de mídia social, como Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e na nossa página oficial, trazendo sempre temas variados e motivadores. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Está no ar o programa Vidya News. Estamos de segunda a quinta às 8 horas da manhã com bate-papo sobre diversos temas e nas sextas-feiras às 20 horas com entrevistas exclusivas neste canal. E hoje todos nós estamos tendo o prazer de receber aqui o meu amigo monge Satyananda Apta. O monge Satyananda Apta é a seta da ordem monástica e filosófica budista denominada Nishkama Karma. Além do budismo, ele tem formação superior em teologia e psicanálise também. Ele é graduado na Past Life Regression Therapy do Dr. Brian Weiss, através de um treinamento profissional realizado nos Estados Unidos. Ele estudou também com o Dr. John Grinder, que é o criador da programação neurolinguística. Vocês conhecem PNL? Pois é, isso aí. E também com a doutora Violet Aucklandler, uma das maiores autoridades em terapia da Gestalt, entre outras autoridades mundiais. O monge Satyananda Apta também é escritor, professor e mentor, tendo alunos em 46 países, pasmem, e é também o criador do método Terapia Dharma. E é sobre esse assunto fascinante que nós vamos tratar na entrevista de hoje. Boa noite, monge Satyananda Apta, como vai? Seja bem-vindo ao nosso canal. Boa noite, Dr. Huberto, boa noite a todos os ouvintes do Vidya News, boa noite aos membros do Sistema Filosófico Vidya. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso em recebê-lo aqui no programa Vidya News. Monge Satyananda, fala-se muito bem em terapias complementares e desde 2006 até agora, o governo brasileiro colocou em pauta 29 terapias. Eles não falam mais em terapia alternativa, mas sim em terapia complementar. O Ministério da Saúde, através do seu programa SUS, Sistema Único de Saúde, incluiu 29 terapias complementares e a terapia Dharma está inserida em alguma dessas terapias. Veja, nós temos aí acupuntura, homeopatia, temos yoga, temos quiropatia, temos N terapias desde 2006 até agora. E a terapia Dharma? A terapia Dharma não é uma terapia alternativa e nem uma terapia complementar. Talvez por isso não esteja incluído nessa relação de terapias complementares citadas pelo governo. É uma terapia que, como todos os demais processos terapêuticos, tem por objetivo reconduzir quem a pratica aos recursos que existem no eu real de todas as pessoas. A terapia Dharma é um processo terapêutico que integra os ensinamentos do budismo com o método terapêutico criado por Lester Levinson e tem por propósito ensinar um processo autoterapêutico que se constitui em uma vantagem em relação aos demais processos terapêuticos, porque depois que o paciente aprende, pode aplicar a si mesmo sem necessidade de recorrer à ajuda externa. Monge Satyananda Apta, em que a terapia Dharma se distingue dos demais métodos terapêuticos? São 3 os pontos principais que fazem com que a terapia Dharma se distinga dos demais métodos terapêuticos. O primeiro ponto é a valorização excessiva da resiliência. Quando eu era mais jovem e estava na faculdade de psicologia, fui à biblioteca da faculdade e, dentre as centenas de livros sobre síndromes e fobias, não encontrei nenhum
que me dissesse o que é ser normal. Mas a teoria da resiliência tem a pretensão de conduzir o paciente ao estado de normalidade. Ora, se o estado de, entre aspas, normalidade foi o que levou o paciente a manifestar seus problemas, conduzi-lo ao estado de normalidade é conduzi-lo novamente ao estado em que ele estava quando teve o problema, e ele poderá manifestar esse mesmo problema novamente. Imagine uma escadaria de um prédio. Ela começa no chão, no piso térreo, tem lá um lance de escadas que leva você a um patamar de onde surge um novo lance de escadas que irá levar você a um novo patamar. A pessoa dita, entre aspas, normal, está no primeiro patamar, após o primeiro lance de escadas, que é o nível de resiliência. Sofre um escorregão que normalmente é chamado de trauma e escorrega escada abaixo até o chão, que é onde ocorrem as síndromes, a depressão e as fobias. Ao cair lá, procura um terapeuta que a conduza novamente ao nível de resiliência. E no próximo problema que ela tenha, vai escorregar novamente e cair lá embaixo. A terapia Dharma vai levá-lo a um lance de escada acima do nível de resiliência, até o próximo patamar. Qualquer crise que surja, ela vai escorregar, como sempre, e no máximo vai chegar até o patamar abaixo, que é o nível de normalidade, e não haverá trauma. Qualquer processo terapêutico que conduza você ao nível de resiliência não está curando você. Um verdadeiro processo terapêutico tem que levar o paciente pelo menos a um patamar acima. E é isso que a terapia Dharma faz. O segundo ponto é a conscientização dos mecanismos que as pessoas usam para não lidarem com seus sentimentos negativos. Esses mecanismos são 3. O suprimir, também chamado de reprimir, o exprimir e o fugir. Você aprende a identificá-los e a lidar com eles na terapia Dharma. O terceiro ponto é a possibilidade da pessoa aprender a lidar com seus próprios problemas sem depender de terapeutas externos. Esse é o ponto mais alto da terapia Dharma, porque ela liberta você da necessidade de consultar constantemente os terapeutas que utilizam os métodos tradicionais. Você se torna autossuficiente e se torna capaz de lidar com seus próprios problemas. Monge Satyananda, voltando um pouquinho ao Dr. Lester Levinson, me parece que ele era um físico, não é? Formado, graduado em física e escritor e empresário. O senhor pode falar um pouquinho mais sobre como surgiu a terapia Dharma e quem foi o Lester Levinson? A história do Dr. Lester Levinson me foi contada por um paciente dele, o Larry Crane. Larry era um milionário americano, um empresário tão rico que morava em uma cobertura ao sul do Central Park, em Nova York. Numa sexta-feira à noite, em 1976, ele se aproximou do beiral do seu apartamento e, vendo Manhattan lá embaixo, pensou em se suicidar. Veja bem, ele era um homem extremamente bem-sucedido, tinha muito dinheiro no banco, tinha uma linda mulher, uma empresa milionária, um apartamento dos sonhos, limusines e vários outros carros e aviões. Até um artigo escrito sobre ele na revista Time, mas percebeu que sua vida era miserável e quis se suicidar. Conversando a respeito com sua esposa, ela o aconselhou a fazer vários cursos sobre os métodos da nova era. Ele os fez, mas continuou sendo um miserável. Larry conta que nesse mesmo ano um jovem entrou em seu escritório e, vendo algumas citações espirituais na parede, começou a conversar com ele sobre esse assunto, e foi quando ele ouviu pela primeira vez sobre a técnica naquele tempo chamada de release. Essa técnica release, ou técnica da libertação. Ele se decidiu por fazer um curso sobre essa técnica naquele mesmo fim de semana. Pegou um dos seus aviões, voou para o Arizona e conheceu aquele que ele denominou o homem mais fascinante que ele já conheceu, Lester Levinson, o criador deste método. E ele contou que Lester Levinson, em 1952, aos 42 anos de idade, que era um físico, um escritor e empresário de sucesso de Nova Jersey, sofreu seu segundo ataque cardíaco, numa época em que ainda não havia cirurgia de ponte de safena
ou transplante de coração. Não havia muito que o hospital ou os médicos pudessem fazer por ele, e ele foi mandado para casa para morrer. Seu médico deu-lhe 2 semanas de vida, 3 no máximo. É claro que o Lester Levinson estava com muito medo de morrer e até pensou em se suicidar tomando uma grande dose de morfina, cuja receita médica ele até possuía para tratar de suas cólicas renais. Ele era um homem brilhante, tinha tido muito sucesso, muito conhecimento acumulado, e isso apenas o levou a ter que encarar a morte de frente. Ele notou que tinha sido estúpido e resolveu examinar atentamente sua vida. Ele percebeu que toda vez em que ficava doente, ele estava querendo alguma coisa. Ele queria dinheiro, queria amor, queria mudar as coisas. Percebeu também que sempre que estava amando, se doando, servindo e não querendo nada, ele tinha paz de espírito e não ficava doente. Esse estado de não querer nada era o que o Buda chamava de desapego. E isso que deu origem ao método que originalmente se chamava Release e que agora é chamado de terapia Dharma, devido aos seus conceitos serem iguais aos conceitos ensinados pelo Buda. Lester Levinson decidiu então que deveria se livrar de todos os seus sentimentos não amorosos. Para fazer isso, ele encontrou o que chamou de suas 2 verdades principais. A verdade principal 1, seus próprios sentimentos reprimidos eram a causa de todos os seus problemas, inclusive os de saúde. A verdade principal 2, ele estava tendo a oportunidade de deixar ir, soltar seus sentimentos. Ele descobriu que quanto mais ele se livrava de seus sentimentos negativos, mais feliz, mais saudável e mais amoroso ele se tornava. De repente, todos os aspectos de sua vida começaram a melhorar. Todas as doenças desapareceram e a abundância começou a aparecer sem esforço em todas as áreas de sua vida. Em apenas 3 meses ele entrou em um estado de profunda felicidade e assim viveu por mais de 40 anos, tendo enterrado todos os médicos que cuidaram dele e que disseram que ele viveria apenas por mais 2 semanas. Mas, monge Satyananda, muitas pessoas escondem os seus sentimentos negativos, impulsionadas pela sua baixa estima ou por um ego dilacerado. Outras esperam que os indivíduos adivinhem o que elas sentem, né? E aí a minha pergunta para você agora é: como que as pessoas costumam lidar com sentimentos negativos quando não contam com os recursos da terapia Dharma? As pessoas lidam com seus sentimentos negativos reprimindo e negando. Ao fazerem isso, elas geram irritabilidade, mudança de humor, tensões musculares, principalmente no pescoço e nas costas, dores de cabeça, cólicas menstruais, colite, indigestão, insônia, hipertensão, crises renais, alergias e outras condições somáticas. As pessoas reprimem os sentimentos negativos por culpa e medo, e às vezes nem percebem isso conscientemente. Para isso, elas recorrem à negação e à projeção. A negação produz bloqueios emocionais e impede o amadurecimento. A projeção projeta a culpa no mundo e nas pessoas ao seu redor. Culpa-se até mesmo a comida, as condições climáticas, os eventos astrológicos, os grupos sociais, as rivalidades políticas e outras causas externas. Essas pessoas se defendem se justificando dessa forma. E é isso que faz surgir os conflitos, a violência, as desordens e até mesmo as guerras. E monge Satyananda, por que é tão difícil identificar a causa das nossas emoções, negativas especialmente? Porque das positivas nós sabemos, ganhando na loteria eu estou muito feliz, encontrei uma nova namorada, estou feliz, mas e as sensações e as emoções e percepções negativas? Por que é tão difícil identificar isso? Os sentimentos negativos são difíceis de se identificar porque são reprimidos de forma inconsciente. As pessoas não querem lidar com eles e os reprimem tanto que eles não são mais recordados, mas estão lá no inconsciente e podem causar todo tipo de trauma.
É o que acontece, por exemplo, com as crianças que são violentadas na infância. Elas não lembram mais dos fatos que ocorreram, suprimem isso de suas mentes, mas esses fatos reprimidos ainda estão no inconsciente e causam traumas. Quando o bebê nasce, ele possui uma neurolinguagem que é natural nos bebês de todo o mundo. Não importa onde eles nasceram, mas com o tempo, quando aprendem a linguagem de seus pais, eles não pensam mais através de percepções. Seus pensamentos se exprimem em palavras. É por isso que na terapia Dharma não se trata de aprender algo novo, e sim de um processo de desaprendizagem, onde a pessoa solta e desaprende os condicionamentos da infância. E monge Satyananda, uma outra questão. Não importa se a gente está animado, frustrado ou triste, é necessário expressar os sentimentos de maneira como a gente achar mais confortável, ou nós devemos fazer como a sociedade inteira, camufla tudo o que sente, o que pensa? O que o senhor acha? Freud apontou que suprimir sentimentos negativos era a causa da neurose. Isso fez com que muita gente pensasse que expressar os sentimentos e as emoções seria a solução. Mas ao expressar os sentimentos negativos, você consegue apenas uma pequena diminuição da pressão interna, e isso acaba por fazer com que você não lide com o restante de seus problemas. Quando você expressa seus sentimentos, você os propaga e dá a eles mais energia, o que faz com que o resto dos sentimentos envolvidos nisso sejam suprimidos para fora de sua consciência. O que Freud realmente ensinou é que o sentimento reprimido devia ser neutralizado ou sublimado, transformando-se em impulsos construtivos de amor, trabalho e criatividade. Processos de fuga consistem em evitar os sentimentos por meio da distração. Tais pessoas evitam desta forma uma maior tomada de consciência interior, e esse é um mecanismo que causa dependência, mas é socialmente tolerado. Por exemplo, as pessoas se dedicam a assistir televisão todas as noites, e isso causa uma dependência, um vício nelas, e isso as impede de se socializarem com a família, as coloca na busca frenética de alguma atividade que as impede de lidar com si mesmas. Passam a frequentar socializações intermináveis, dedicam longas horas ao celular, são consumistas natas, saindo para compras sempre que podem, comem muito e às vezes têm o vício do jogo ou de ir a bares para beber. Isso também causa doenças físicas e emocionais, envelhecimento precoce e morte prematura. E monge Satyananda, por que é tão difícil identificar a causa das nossas emoções, negativas especialmente? Porque das positivas nós sabemos, ganhando na loteria eu estou muito feliz, encontrei uma nova namorada, estou feliz, mas e as sensações e as emoções e percepções negativas? Por que é tão difícil identificar isso? Identificar a causa de nossas emoções negativas é difícil, porque tentamos suprimi-las, esmagando dentro de nós, ao invés de procurar refletir e aprender a lidar com elas. Aqui entra aquele ensinamento do Jean-Paul Sartre. Não importa o que a vida faz com você, o que importa é o que você faz com o que a vida faz com você. A terapia Dharma é a solução ideal, porque ensina a soltar as emoções negativas, começando pelas pequenas e aplicando o método reiteradas vezes até que possa perceber os mecanismos que fazem essas emoções negativas se manifestarem. As causas das emoções negativas, quando manifestas, quando descobertas e quando são soltas, libertam você definitivamente delas. A transformação pessoal é tão profunda que as pessoas que convivem com os pacientes notam isso e dizem a eles coisas assim: nossa, você mudou. Você percebe que você mudou? Monge Satyananda, muitas pessoas estão cansadas da terapia tradicional, de ir a um consultório, deitar num divã e ficar falando 1 hora e o terapeuta atrás, naquele método tradicional freudiano. E muita gente acha que ir ao psicólogo significa que você não está bem da cabeça, que você está em desequilíbrio.
qual é a diferença do método terapêutico da terapia Dharma para a psicoterapia convencional? A principal diferença entre a terapia Dharma e o método terapêutico tradicional é que a terapia Dharma é um processo de autoterapia, em que o paciente aprende a ser o terapeuta de si mesmo. Ele aprende a soltar os sentimentos negativos e, com isso, solta os condicionamentos que causam os sentimentos negativos, encontrando uma nova maneira de viver. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final de mais um programa Vidya News e eu gostaria de agradecer muito a presença do ilustre convidado, monge Satyananda Apta, que pôde nos agraciar com a terapia Dharma e as suas contribuições para transformar positivamente as nossas vidas e alcançar a realização pessoal e espiritual. Por isso eu gostaria de deixar com a palavra agora o monge Satyananda Apta e as suas considerações finais e o agradecimento aos nossos ouvintes. Como um recado final, eu gostaria de dizer aos ouvintes que a felicidade e a realização pessoal está ao alcance de todos. Você é um ser perfeito. O Buda dizia que o estado búdico está presente em todas as pessoas. Se você não percebe essa perfeição em você, se você não consegue lidar com seus sentimentos negativos, se você precisa descobrir uma razão para viver, descobrir sua missão de vida, a terapia Dharma é uma grande oportunidade que a vida oferece a você. Nada acontece por acaso. E se você ouviu este programa, convido você a pensar seriamente a respeito de sua própria vida. Até porque, se você chegou até aqui, talvez este recado tenha sido direcionado exatamente para você. Dê essa oportunidade a si mesmo. O atendimento é feito online para qualquer lugar do Brasil e até para outros países do mundo. Então, mais uma vez, eu quero agradecer ao meu amigo monge Satyananda Apta e espero poder encontrá-lo aqui numa próxima oportunidade para nós falarmos sobre outros temas dos quais ele tem grande habilidade e capacidade para falar. Muito obrigado ao senhor e muito obrigado a todos os nossos ouvintes e até a próxima entrevista. Um abraço.